Olá, chegamos para mais um episódio do nosso semanal 24Cast. Aliás, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se estiver aqui no YouTube, se inscreve no canal, tem algum lugar da tela aqui para você se inscrever. E se estiver no Instagram não é produção, é Spotify. Se estiver no Spotify, também se inscreve, que o Spotify inclusive vai te notificar e lá também já tem vídeo. E deixa umas estrelas lá pra gente que ajuda o conteúdo a chegar a mais lugares. Lembrando que o 24Cast tem uma parceria aqui da Sonax e é um produto da CRM Think. Nós somos parceiros Bit24, parceiro Gold, com muito orgulho desde 2018. E esse episódio aqui é bem especial, até a gente tá num estúdio diferente, para falar a verdade, a gente tá num ambiente diferente. E deixa eu trazer minhas convidadas aqui, eu já falo o que é o episódio de hoje. Bruna, já da casa, minha co-host. E a Milena, que eu achei que já tinha gravado com a gente, e não tinha, Bruna. Não, Você safou. primeira vez. Passei 8 anos imune, mas meu dia chegou. Como eu falei pra ela, esse dia chega pra todos. Chega pra todo mundo. A Milena é do nosso financeiro, mas ela se apresenta daqui a pouco. Meninas, a gente... Então eu vou pedir pra produção que eu coloque no lugar da tela aqui. Recentemente fomos contemplados com o quê? Prêmio, né, na Copa do Mundo Bit24. Acredito que foi uma honra pra nós como time. Antes da gente falar... Produção, coloca um videozinho aí que a gente gravou junto com o João, mostrando um pouco dos bastidores. Vamos assistir aí. Eu sou Romualdo Silva, CEO da CRM Think. Eu lembro no final de março, quando a gente recebeu um e-mail falando sobre a Copa, imediatamente eu falei, a gente vai estar entre os 3 primeiros. Eu me reuni com o meu time de gestão para a gente começar a pensar na estratégia, o caminho que a gente seguiria. E a gente conhecia a parte dos números. Eu prontamente também falei com o Isaac para conhecer os números que a gente tinha, para poder chegar no número planejado. Foi uma jornada, no meio a gente achou que ia ser mais difícil, a gente estava disputando com o mundo inteiro e foi acompanhando pedacinho a pedacinho, cada número. A gente fez uma estratégia onde conectava comercial, financeiro, toda a empresa, todo mundo vendeu. Eu sempre falo, na empresa só tem 2 tipos de pessoa, a que vende e que ajuda a vender. Então nesse trimestre a gente também quis se superar e a nossa superação nos levou até o primeiro lugar e, como a gente diz aqui, a Copa do Mundo Bitas é do Brasil. Voltando aqui, um abraço pro João aí. Milena, é melhor você se apresentar antes, né? Você cuida do nosso financeiro, eu brinco que você literalmente senta no nosso cofre. Fala resumidamente aí o teu papel aqui na CRM Think, que a gente conhece. É isso aí, faço parte do time da CRM Think desde 2019, né, desde o início da empresa. E a gente vem aí durante todo esse período, né, construindo aí uma base sólida na área financeira, que é extremamente importante, né, de qualquer companhia. Sem dúvida. E seguimos com os desafios diários aqui, juntamente com o Romualdo e com o nosso time comercial. Uma coisa legal é que antes de estar com o time, você já prestava serviço pra gente, né? Então você basicamente se integralizou ao time, mas está com a gente realmente desde o começo, lá desde do primeiro momento, e agradeço aí pela parceria. Eu quis trazer esse episódio, né? Um pouco a gente tá falando, é claro, é uma comemoração nossa em relação ao prêmio da Copa do Bit, que a gente vai falar aqui o que é, mas teve muita lição aprendida, né? Eu falei, vamos bater um papo, porque acho que a gente pode compartilhar um pouco com a audiência o que nos fez chegar até esse prêmio. Só para a audiência entender, o Bit fez uma campanha no segundo trimestre, né, no segundo quarto, para parceiros do mundo inteiro, ou seja, são mais de 1000 parceiros. E tinha algumas regras em relação a esse jogo, e aí o vencedor, entre todos eles, ganhava esse prêmio, que acabou ficando com a CRM Think. Primeiro já tem esse desafio de ser um prêmio, um concurso, vamos chamar assim, mundial, né? Porque quando a gente começou, a gente achava que era quase que uma Copa do Brasil, mas na verdade era a Copa do Mundo, né? A gente achou que você estava jogando a Copa do Brasil, era a Copa do Mundo, né? Normalmente, quando chegam os desafios, a gente tende a olhar para o nosso mercado, né? Para o mercado Sim. interno, para os nossos, né? Para os outros parceiros do Brasil, para os, né? Os concorrentes, digamos assim, né? Do nosso mercado. Então, o primeiro, né? O ímpeto inicial foi olharmos para esse lugar, né? Sim. E um pouquinho depois a gente, mas é Copa do Mundo, então é mais amplo, a gente tá competindo com outras economias, né, com outras, né, outros mercados. Então a gente outros poderes econômicos, né, porque existe uma diferença ali da cotação do dólar, de moedas e tudo mais. Então a gente viu que o lugar era um pouco diferente, que o desafio era um pouco maior. Mas não nos parou. Eu lembro que teve uma agenda ali com os parceiros do Brasil logo que foi lançado esse concurso.
Então, ali naquele momento também com os parceiros brasileiros, isso pra mim tava certo que era nível Brasil essa verdade. disputa. É verdade. Então, quando a gente teve essa notícia que na verdade era uma competição mundial e que faz todo sentido, Copa do Mundo, Sim. deu E foi inclusive dentro da Copa do Mundo, né? também. Exatamente. Então deu num primeiro momento assim um pequeno susto, tá? Né? Justamente pelos cenários que a Milena trouxe aqui pra gente. Agora o desafio é maior do que a gente imaginava, mas bora, a gente já Será que definiu. não é esse sentimento que um jogador que joga, por exemplo, um campeonato brasileiro, eu sei que talvez vocês mulheres, você é muito do futebol porque o seu marido está inserido nesse lugar. Será que não é esse sentimento que um jogador tem, né? Quando ele sai de um campeonato local, que ele vai para o campeonato, ele, opa, aqui o negócio é mais embaixo. Né? Pode ser. Sim, e muitos jogadores acontece isso na vida Acontece, profissional, né? Sai do Brasil, vão jogar em outros mercados, Outras chega lá, ligas. não conseguem desenvolver ou eles, né, precisam se esforçar mais para se Sim. adequar, ou Porque é retornar, também de competição. ou retornar para o mercado, né, Sim. interno, que também é poderoso no Brasil. Talvez essa seja uma das primeiras lições aprendidas, assim, né? Porque eu fiquei pensando muito, tive muita reflexão disso, né? A gente ganhou, estamos muito felizes, inclusive acho que vale dar um mérito aqui, teve 4 vencedores no Brasil, no sentido que eram 2 categorias, a Gold e a Silver e Bronze. Com a gente ficou também os parceiros da Zopo, desculpa, um abraço aí pros parceiros da Zopo. E na categoria Gold ficou o pessoal da Growth e o Gabriel Matoso, né? Categoria Gold nós Isopo e a Isso, categoria obrigado. Silver. O Gabriel Silver Matoso e o pessoal Bronze. da Golf, né? Então, um abraço para todo mundo dentro dessa competição. Então, teve 4 brasileiros. Então, significa que o mercado brasileiro realmente tem um nível de maturidade alto. E eu né? acho também a questão do momento, né? Porque a gente acompanha também o desenvolvimento de outros parceiros no decorrer dos anos. Sim. E nos anos anteriores a gente percebia a Índia muito forte, né? Outros Sim. mercados aparecendo ali. E a gente percebeu que nesse momento de 2026 o Brasil está, né, realmente É verdade. É verdade. desempenhando, né? Isso chamou muita atenção mesmo, né? Claro que o mercado brasileiro, ele é muito expressivo pro ecossistema do Bittrex, né? Isso é uma fala que certamente tem outros episódios aqui com a participação do João, Isaac, enfim, falando um pouco, mas surpreende porque realmente numa competição mundial e dentro do cenário que tem em relação à moeda, aos mercados e tudo mais, mesmo com o cenário mais desafiador impossível do que nós temos aqui, Sim. ver 4 brasileiros lá realmente é bem expressivo. Eu acho que Motivo de orgulho. nós, embora estejamos nesse primeiro lugar nessa competição, nesse concurso, a gente compartilha da felicidade pelos outros parceiros Sim, também, com certeza. certamente. Parabéns, inclusive, para todos Sim, eles. E genuíno. Agora, eu trouxe muito realmente quando eu fiz a lição aprendida e essa reflexão, né? E talvez começando aqui, falando de reflexão um pouco mais profundo, e eu acho que vale para empresas que disputam. E a gente está no mercado, há uma disputa no mercado, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente fez muito certo quando surgiu foi entender a regra do jogo e aonde a gente estava inserido nela. O que eu quero dizer com isso? Quando surgiu a campanha, ela tinha um corte. E aí eu procurei o Isaac para entender exatamente, tirar todas as nossas dúvidas, né? Ficou um pouco mais dúvidas, e entender em que momento a gente estava. Por exemplo, pegar a nossa relação do ano anterior, porque aí a gente tinha base para sentar e falar, pô, é possível, não é possível? Eu acho que a primeira lição aprendida aqui, pelo menos para mim, foi essa questão de ter entendimento do lugar que a gente está. Sim. A regra do jogo, né? O que Porque acontece. sem conhecer onde a gente está, como é que a gente vai estabelecer as Exatamente. nossas metas, né? Sim. Porque uma coisa é aquilo que o Bittrex define para todos os parceiros, outra coisa é aquilo que nós individualmente precisamos fazer para chegar nesse lugar. Sim. Sem conhecer que cenário a gente está, o quão distante a gente está disso, ou próximo disso, sem conhecer os nossos próprios números, Sim. fica muito mais difícil, né? E aí a gente teve esse cuidado, né? Pô, Sim. fui lá, entender os nossos números. Eu falo isso porque o ponto que a gente consegue mexer ou ter alguma ação é da porta para dentro, né? Porque os parceiros são os parceiros, a gente não tem a mínima ideia do que eles iriam fazer. Mas eu acho que essa lição aprendida para mim é pra vida, você sabe? Sim. Se você vai entrar num jogo, conheça as regras, entenda as regras do jogo e saiba a sua posição. Porque quando a gente fez o planejamento, aí abrindo um pouco mais aqui o capô dessa história, a gente olhou, né, Bruna? Nós queremos estar entre os 3 primeiros e olhando para os números é possível por conta do nosso histórico. Sim. E eu acho que isso foi fundamental para a primeira largada desse projeto, né?
Eu não sei se a gente pode abrir essa parte. Algumas partes... Mas- Se não vão puder, abrir, edição, a vai gente dar um põe na jeitinho. edição. A nossa audiência compreender que não era apenas um objetivo financeiro, né? Sim, A gente tinha um prêmio, né? Tem não um era prêmio. apenas uma meta financeira, não era quem vendesse mais, né? Dentro desse quem vendesse mais, tinha quem cresce mais, quem traz novos clientes, tem que atingir um mínimo para participar. Então, realmente, eram vários requisitos que a gente foi mapeando e a gente foi batendo as metas, né? É o que eu chamo de quebrar a meta, né? É. A gente pega a meta é essa. Como a gente vai chegar? Vamos quebrando ela e A gente conquistando, fatiou, né? fatiando ela e conquistando ela aos poucos. Eu acho que isso Eu acho traz que a gente muita pode abrir. Na clareza, né? verdade, a regra era baseada no crescimento do ano anterior, né? Era Quanto um dos você- fatores. Era um dos fatores e tinha um teto. Então, você cresceu, mas se você não batesse aquele teto, você Não também não participava. estava participando. Um piso, né? Era o piso, Era um exatamente. piso. Era o piso mínimo, Um isso. piso É, mínimo. basicamente esses dois, né? E só que era mundial. Então, por exemplo, tinha empresa que poderia ter dobrado a venda dela, mas se ela fez pouco ano passado, ela não atingiu esse lugar. E até foi uma questão de dúvida nossa ao É isso que eu ia decorrer. comentar. Durante Porque o tinha um painel, concurso, né? Tinha um portal que a gente acompanhava. isso, durante o concurso a gente pôde acompanhar em que lugar nós estávamos. E Milena, né, inclusive, agradeço publicamente aqui o trabalho que ela fez de poder diariamente nos Esse é um dos posicionar. pontos que a gente pode falar Depois a gente amplia, É. deixa ela comentar até melhor, mas realmente foi um trabalho feito ali diário, de entender em que lugar do ranking nós estávamos. E aí gerou um pouco de dúvida, né, num primeiro momento, porque tinha essa linha de corte, e aí não tinha ninguém, a linha não estava muito clara onde estava, e a Verdade. gente ficou um pouco em dúvida, justamente por conta do crescimento, né? Então já tinha parceiros com percentual acima ali do nosso, Bem expressivo. a gente um pouco lá embaixo, ali no primeiro momento, no primeiro mês, no segundo. E aí foi indo casinha a casinha, lugar a lugar, Em nenhum momento subindo. tirou o pé do nosso Nenhum lugar. momento. A gente seguiu focado. Então, independente de ter uma diferença grande ali em relação ao percentual de crescimento, que entra nisso que você falou, não era só isso, Sim. precisava atingir aquele mínimo para entrar no jogo, né? Então, a gente ainda assim continuou fazendo o nosso, porque uma coisa muito bem estabelecida desde o início era, a gente vai estar no pódio. Sim. Entre os respeito a quem três, tava lá. exatamente. A gente tinha essa meta. Né? Mas isso era muito sobre nós. É, sobre sobre nós, sobre o nosso exatamente. time, sobre as nossas metas, sobre aquilo que essa Remfin queria alcançar com isso. Sim. Então a gente estabeleceu. É o pódio, a gente vai buscar o pódio. Se era o primeiro, segundo, terceiro, a gente sabia que era possível chegar no primeiro. Então acho que a gente não tirou o foco disso em nenhum momento. Então, apesar de ver ali o percentual de outros parceiros muito maior de crescimento que o nosso no primeiro momento, a gente continuou fazendo o trabalho que tinha Aí que ser eu feito. pegar o gancho que estava na minha lista, eu acho que foco é uma das... Ou pontuar com uma segunda lição aprendida, né? Porque a gente realmente esteve extremamente focado durante esse período. É claro que a gente não deixou as outras coisas de lado, não foi irresponsável, mas tinha um foco muito grande em relação àquilo que a gente queria atingir. E aconteceu que a gente conseguiu trazer todo o time. Na verdade, isso não foi algo do comercial, né? Todo Foi mundo algo abraçou, que a né? empresa inteira abraçou e a gente, inclusive, colocou na lousa, que inclusive está no vídeo que a gente mostrou. A gente fez um plano e ficou todo mundo focado. Parece que estava todo mundo olhando para aquele lugar, né? Esse foi outro ponto também. E acho que foi algo que a gente conseguiu fazer, que em alguns momentos até tem seu certo desafio levar a galera junto com a gente, sim. mas esse movimento foi muito bacana realmente, financeiro, área de serviço, área de suporte, todo mundo ali comemorando cada vez que a gente ia lá no quadro e marcava o nome de um cliente que tinha aprovado, que tinha entrado. E isso foi bem, bem importante, assim, realmente ter todo o engajamento de toda a empresa ali. Quem vende, quem ajuda a vender. E esse espírito, assim, que a gente conseguiu construir com esse concurso, né? Até agradeço a Vitrix por ter nos incentivado, nos motivado a sair um pouco do lugar. Porque às vezes as coisas estão bem, os números estão confortáveis, Nos então é leva pra zona de fácil conforto. a gente entrar nesse lugar da zona de conforto. Então, mexeu um pouquinho com a gente e foi muito bom, mexeu de uma maneira bastante positiva. E para engatar a minha terceira ponto aqui, realmente foi a sinergia ou a forma que a gente linkou, trouxe para a mesa financeiro e comercial junto, né? Por isso que, inclusive, a Milena foi convidada para estar com a gente aqui. Inclusive, no episódio passado, eu gravei com o Baia, que é um consultor financeiro, a gente falou muito da importância do olhar financeiro em relação ao comercial, porque são duas áreas que precisam estar muito de mãos dadas. E para nós, nessa campanha, a gente teve muito esse alinhamento, né? A Milena estava full time ali com a gente criou um grupo no Bitrix para discutir possibilidades, os clientes, às vezes era uma negociação, né, que precisava de um time,
e foi muito importante esse alinhamento com o financeiro, e eu arrisco a dizer que talvez seja algo que a gente não possa perder mais daqui em diante até. Sim, eu acho que assim, já sempre foi uma característica da empresa, nossa, né? Inclusive, é um dos pilares é a parte de relacionamento com os clientes, né? Eu acho que no decorrer de todo esse tempo, dificilmente a gente perde um cliente por questão financeira. A gente sempre traz para a mesa para Sim, negociar, sim. já é, né? Só que na promoção a gente trouxe isso, né? Mais um forte. pouco mais forte. O que precisa para fechar? Qual que é a condição? O que a gente pode fazer para ajudar? A gente, Dentro das regras, Dentro dentro das das regras, políticas, Exatamente. para não ter das problema. nossas possibilidades também, né? Que a gente tem que manter a nossa, né, Mas é porque saúde. muitas vezes a venda era composta não só pela assinatura, porque o que estava em jogo ali era assinatura nova, né? Essa era a regra, só valia isso, só essas assinaturas que iriam contabilizar. A renovação, por exemplo, não contabilizaria para o concurso, mas muitas vezes a venda não era composta só pela assinatura. Quem tem todas as regrinhas. Então, às vezes, era a negociação, tipo, a assinatura dependia do serviço lá. O cliente queria, sei lá, um desconto, uma condição diferente para ele poder pagar o serviço, um bônus de algum aplicativo, enfim. Então, isso que a Milena falou foi muito, muito real, aconteceu muito, a gente colocou mais força nisso, que já era uma prática, mas eu acho que a gente conseguiu, né, fazer um trabalho muito melhor do que antes em relação a esse incentivo, a esse concurso. E então, muitas vezes, mesmo a gente sabendo que o cenário, tipo, não dá para fazer isso aqui, a gente chamava a Milena, olha só, o cliente queria isso aqui, a gente está negociando essa condição, o que você acha? Dá pra gente fazer alguma coisa? Não dá pra fazer? E aí a gente ia trabalhando conta a conta ali quando tinha a necessidade. Isso foi muito importante, assim, fez muita diferença. É claro que eu não vou abrir o número aqui, óbvio que não faz sentido, mas com toda a responsabilidade a gente ainda teve uma das melhores taxas de lucro do ano. A gente foi super responsável, quer dizer assim, tipo, não houve irresponsabilidade, né? Nem do financeiro, nem da empresa, porque a gente tem que preservar uma lucratividade, porque senão a empresa poderia fazer uma loucura aqui e lá na frente pagar o preço. Mas a gente conseguiu manter todas as nossas metas de lucro, só fazendo algumas conduções, alguns ajustes ali. Então é importante trazer isso, porque pode parecer que é uma responsabilidade, e em nenhum momento foi. Milena não deixaria que Exatamente, fosse... né? Tem esse compromisso muito forte da Milena que não deixaria isso acontecer, né? De forma alguma. Então isso também é uma lição aprendida, não quer dizer que é uma venda a qualquer custo, mas dá para, principalmente, né, acho que é uma cabeça muito forte, Brasil, né, que tem, o Brasil olha muito para muitos cenários, eu preciso entender que eu tô ganhando uma coisa, então me dá um desconto onde der para dar o desconto. Tinha uma campanha, né, do Bittrex que tinha uma campanha ali do desconto na assinatura por ser nova, e do nosso lado a gente usou as condições que estavam dentro das nossas políticas e que não impactasse principalmente o nosso lucro, porque a gente olha muito para a saúde financeira. Então, aí nesse olhar acho que a gente entendeu a tropicalização, né, que não está muito diferente, mas eu acho que a gente ganhou muito time, né, a partir do momento que o financeiro, né, principalmente no teu papel estava muito perto ali, as negociações eram muito rápidas, então o cliente ele percebia esse time rápido, né. Acho que todo mundo estava alinhado com essa questão, ó. A prioridade nessa semana são os novos. Ó, chegou cliente novo. Todo mundo já sabia que chegou cliente novo. Cada um na sua área já estava acionado, né? Para tomar como se fala? a gente toma as decisões, poder fechar a fazer as negociação. análises e tudo mais. E já chamava o comercial, até os vendedores, o que precisa para fechar, né? Aí... Até a área de serviço, em muitos momentos, né? O cliente tinha algum prazo em relação a alguma implementação que ele precisava entregar. Então, a gente avaliar se a gente poderia fazer alguma coisa diferente para atender o prazo. Mais um momento de responsabilidade também, né? De chamar serviço, porque, beleza, vendemos, ó, você assinando, eu vou te entregar no prazo que você quer. E depois, olha, mas é bem assim. A gente também teve muito essa responsabilidade, né? Sim, Vale é um cuidado aqui, né? É um cuidado que é importante, com concurso, sem concurso, que a gente sempre teve, mas é que agora realmente tinha, né, esse time aí para cumprir e tudo mais, e tudo contava, tudo contava, tudo fazia diferença no momento de atingir o resultado, né? E aí isso traga um pouco de novo para o mundo empresarial, para as empresas que acompanham a gente aqui. Às vezes quando você tem um certo desafio, será que você tem, já que a gente falou de futebol, né? O Vanderlei Luxemburgo, que é um ex-técnico, ele tinha essa frase, né? Que o medo de perder impede a gente de ganhar. E aí eu concordo com ele, né? Então às vezes é isso, a gente tem que abraçar aquilo lá, vamos até o final, né?
E eu acho que isso é muito que tem que ter no setor comercial, ou quando a empresa determina um determinado... vamos nos motivar aqui, ou vamos buscar uma meta diferente. Acho que ficou essa lição para nós, né? Ó, quando a gente se une, quando tá muito focado e direcionado, muita coisa é possível. Sim. E aí, quando chegou no último dia ali, né? Que a gente atualizou lá as nossas licenças, a gente estava com 191% da meta. Frente ao nosso vice, que Isso. estava ali com pouco ponto. Coladinho. Então, a gente realmente saiu, ainda o Bitrix demorou alguns dias até apurar o resultado 14 oficial, dias. mas a gente estava super feliz, né, super realizado, porque o que a gente propôs Sim. a fazer foi verdade. feito, né? É Ainda verdade. chegou no último dia, eu falei pra a Bruna dobrou a meta, e agora? Já queria mexer na minha meta lá. Quando chega na meta, a gente dobra a meta, e agora? Vamos dobrar essa meta, foi muito bom. Mas isso foi interessante, assim, acho que foi uma lição para o time comercial também, a gente poder estar todos ali juntos, buscando aquela mesma meta. Acho que entre nós da equipe, né, falando por eles como porta-voz deles, eu acredito que isso foi muito bom também para a equipe, assim, de maneira que uniu todo mundo com esse mesmo propósito e, como a gente já falou aqui anteriormente, todos estavam olhando para aquele lugar. Então, se acendia lá um alerta de que tinha uma conta nova, a gente já acelerava até um pouco, né, dentro das possibilidades também, no sentido de fazer uma conversa, de fazer um agendamento, de colocar uma proposta na mesa, para que a gente conseguisse realmente ir para esse lugar. Então, como equipe, eu acho que movimentou a gente também para um colaborar com o outro, mexer nos brios, para um colaborar com o outro, um ajudar o outro ali a conquistar. Então, quando a gente via o nome de um cliente, de alguém da equipe lá no quadro, a gente comemorava isso. Então, realmente foi muito, muito bacana. Então, eu recebia muitas vezes eles no chat. Acabei de subir uma proposta para assinar, assina para mim. Fazer 1 minuto que estava lá no meu e-mail para assinar, ele já, Bru, por favor, você pode assinar? Porque o cliente já vai assinar agora, a gente já vai mandar pro financeiro. Então, isso foi muito legal, assim. E uma coisa que ficou para mim de lição, já que você estava falando das lições, né? Isso pós-resultado, inclusive, bem recente, você falou, né? E se a gente mantiver... Uma apresentação de resultado. Exatamente. Se a gente mantiver o espírito de Copa, mesmo sem Copa, né? Então, isso ficou uma reflexão que eu levei para o comercial também, para que a gente pudesse pensar. É claro que nada como uma boa e saudável competição, que foi algo que eu falei também internamente, mas mesmo sem ter algum tipo de concurso, acho que esse espírito ele não pode morrer. Acho que a gente atinge um lugar muito legal. É que eu fiquei pensando muito, assim, tipo, muitas vezes a gente se limita como ser humano, como empresa, eu só consigo chegar até aqui, né? E aí quando, tem aquela frase, né, mesmo sabendo que era impossível, foi lá e fez, a gente saiu daquele lugar, a gente olhou e falou, opa, acho que dá pra gente estar aqui até, hoje a CRM que é um parceiro bem posicionado, bem estratégico, né, do Bitrix, não cabe aqui, né, citar posição e tal, né, apesar da Copa sim, não ficou em primeiro lugar, mas eu fiquei muito pensando nisso mesmo. Olha só o potencial que a gente tem como empresa, porque os nossos números não foram bons só novos. A gente também teve muito destaque nas vendas no geral. Sim, né? Por quê? Porque eu sei que é uma palavra que às vezes ela é meio tá usada da maneira errada, mas a gente estava com um mindset realmente muito acertado, né? E parece que o ambiente, a gente é cristão, sabe que tem outras coisas também, mas a gente sabe que parece que o ambiente realmente nos levou para esse lugar, né? Então, às vezes eu acho que é isso, quando a gente cria um ambiente para tal coisa, por isso que no futebol ou até em outros esportes falam muito isso, né? Quando às vezes eles contratam um jogador que talvez ele é um pouco mais velho, é o cara que tá numa carreira quase que em declínio, mas ele tem uma coisa importante, que é o espírito de campeão. E tem muito isso no esporte, daquele cara com o espírito de campeão levar todo mundo a ser campeão. Isso também foi um pouco dessa lição que eu tive, sabe? Com todo esse projeto que a gente acabou participando, né, aqui internamente, de novo compartilhando um pouco para quem nos segue, gosta do nosso trabalho. E às vezes, será que a gente às vezes não precisa ter gente dentro de casa com esse espírito de campeão? É a reflexão. É uma reflexão, a gente tem até uma pausa um pouco dramática aqui. Mas é uma reflexão, é algo que a gente precisa... Acho que isso que você comentou também é uma realidade, né? Sim. A gente se limitar, mas agora, vendo o resultado daquilo que a gente traçou como meta e ter alcançado e ter superado aquilo que a gente traçou, né? Porque, como você falaram também, a gente foi fatiando e aí a gente foi... Vamos falar disso, só pra galera entender, que é uma das lições que eu queria trazer. Esse episódio aqui não é sobre a CRM Fitness campeão, é sobre a lição aprendida e talvez muita coisa que a gente fez que acho que cabe em muitas empresas e cabe aqui como uma reflexão de quem usa Bitrix e que precisa... vender mais, né? Porque a gente fala muito com comercial, ou de que tem um desafio, mas eu tô usando pouco, o Bitrix poderia usar mais. Acho que entra tudo nesse desafio.
O que a gente fez como estratégia? A gente quebrou em 3 metas. E é isso real, abrindo aqui o cap. A gente criou uma primeira meta, que foi superar o nosso número, que já era o corte, por incrível que pareça, o nosso número já era o corte primeiro, e a gente, vamos bater esse número. E tinha o segundo número, que era, acho que algo entre 30% maior que esse número, porque a gente já estaria entre os 3, ou a gente estaria no jogo, e o último, que era superar tudo isso para poder ter uma certa gordura. Então foi exatamente essas metas que a gente colocou, e por incrível que pareça, foi fundamental, porque a gente tinha de fato o horizonte, né? Por isso que quando se fala em planejamento, visão, é extremamente importante ter, né? Mesmo que seja assim, ó, eu quero, como a gente tem o nosso planejamento estratégico, que tem um número, óbvio que eu não vou falar aqui, mas a gente no nosso planejamento estratégico desse ano, a gente definiu uma única meta, né? Ela é a mais importante. É a mais importante. E por incrível que pareça, a gente chegou em 50% dela, porque parece que realmente dá o norte, né? E eu acho que isso, talvez, de tudo que eu falei aqui, talvez tenha sido um dos pontos mais fundamentais, porque a gente sabia, tava na lousa, todo dia a gente era impactado e brifava a gente, ó, você tem que ir pra esse lugar, você tem que ir pra esse lugar. Chegou nem tudo, pá, agora você tem que nem quem corre, né? Hoje em dia eu não corro mais, mas já corri bastante. Pra mim, o importante era o próximo poste. Cheguei no poste, vou pro próximo poste. Né? O que vocês acham disso? Posso falar? Pode. Não, eu acho que essa questão de quebrar a meta é algo que eu acho, nossa, em tudo, né? Sim. Em tudo na vida, é isso. Então a gente tinha lá a meta final, a gente projetou um crescimento de mais ou menos 50%, só que não adianta a gente olhar lá para o crescimento de 50% se a gente não atingiu os 100 primeiro, nem né? os 130, né? Então, na primeira semana, quanto falta pra gente chegar no primeiro? Falta tantas assinaturas, né? Não é aquele número gigante. Faltam quantas? Faltam mais tantas assinaturas. E aos poucos a gente foi, né? Chegamos ali a 191, a nossa meta era os 150. E eu acho que isso é sensacional em praticamente tudo. Às vezes a gente quer um sonho muito grande, uma meta muito grande, né? E isso às vezes desanima porque tu não consegue enxergar. Frustra, Não consegue enxergar, tá muito longe. Então quebra a meta, vai atingindo aos poucos, que no final vai Tem dar mais tudo certo, possibilidades, vai né? chegar, vai ter mais E aí você possibilidades. falou, né, sem abrir número nem nada, daquilo que a gente traçou para o ano, né? É uma meta. Então a gente sabe que aquela meta que é o foco, se a gente alcançar ela, todas as anteriores é porque Passaram por ela. é porque funcionou, é porque deu certo, né? Então realmente eu acho, isso que a Milena comentou é justamente o que eu ia falar, né? Não só nos negócios, na empresa, mas a gente tem uma meta muito grande, olhar para ela parece muito distante. E num primeiro momento até compartilhei logo no início uma preocupação com a Milena justamente sobre o mercado e moeda e tudo mais. Falei, olha, nosso cenário, né, não é muito favorável, mas eu acho que isso também é importante a gente dar uma isolada um pouco naquilo que pode atrapalhar, porque senão a gente perde foco, que é aquilo que você falou. E começa a criar barreira, né? Exatamente. Então, a gente daí tira o olhar daquele lugar que a gente tem que chegar, da primeira meta, da segunda, da terceira, até alcançar a meta geral, e começa a ver o que tá. Porque sempre vai existir alguma coisa que vai acontecer, um fator externo, às vezes interno, mas que vai estar ali, né, rondando e vai tentar atrapalhar, vai de alguma maneira nos impedir, né? Sim. Mas é importante que a gente não olhe um pouco pro lado assim e foque realmente. Então essa divisão ali, eu acredito que fez diferença também pra gente poder ir alcançando passo a passo e atingir o número lá final que a gente traçou. E tem um ponto assim que eu preciso dizer, é que assim, dentro dessa know-how que eu disse de muitos parceiros, a gente conhece boa parte, tem muita gente competente. Muita mesmo, né? Cada um dentro da sua especialidade, da sua competência, mas a gente tem, principalmente porque o Brasil hoje é referência. Até eu e a Bruno tivemos um evento recente e tava um dos parceiros que me ajuda a lembrar o país. É aqui da América do Sul, Equador. E ele veio conversar comigo e tal. Forte abraço, Luiz. É Luiz, não? Luiz. Forte abraço, Luiz. E a gente estava conversando um pouco sobre isso, né? Como que a CRM Think conseguiu atingir e tal. E é um pouco o que a gente está abrindo aqui, porque a dúvida dele pode ser de outros também. Mas também é um cara competitíssimo. Tem o Hugo lá da Espanha, né? Abraço também para a Bit24. Que também ficou entre os 4 colocados. Então a gente, de fato, concorreu. É uma Copa do Mundo, né? Tava Messi lá dentro, tava Cristiano Ronaldo lá dentro. Então eu acho que isso também credencia o trabalho que a gente fez, né? A gente competiu de igual para igual, com muita gente, com muito cuidado, muita
muita responsabilidade também, respeito aos outros parceiros, mas eu acho que isso também joga a gente para cima, sabe? Mais ao ponto que quando a gente concorre, a gente conhece quando a gente está concorrendo no lugar que a gente está e tem gente boa lá dentro, sobe a régua. É, com certeza. Com certeza. E ver ali o nome de... Acho que é um pouco do espírito da Copa, falando de futebol, também transcendeu para a nossa Copa Bitrix, né? Então, ver o nome de alguns parceiros ali que a gente tem um relacionamento muito próximo, que a gente conhece, e ver, né? Putz, eu tô disputando com gente boa aqui, tô disputando com gente que realmente vai trabalhar para alcançar esse lugar também. Isso também é bacana, né? E aí ver, porque mesmo quem não apareceu lá nos 3 primeiros lugares, 4, enfim, ver que teve o crescimento desses parceiros, isso também foi muito bacana, né? E que performaram. Então, isso é muito bom para o ecossistema, que é uma coisa que a gente sempre fala também. A gente tem acho que esse papel como parceiros, o mercado brasileiro desenvolveu isso e acho que isso é muito bom. A gente se tornou referência. Exatamente. Você quer comentar alguma coisa? Então, esse ponto de olhar para o lado e ver muita gente boa também foi outra coisa muito, muito legal, assim. E a todo momento, olhando do lado do Bitrix, né? Dar parabéns, porque eu acho que eles tomaram cuidado de uma regra bem coerente, na minha opinião, foi bem coerente. Deu o painel onde a gente pôde acompanhar, eles deram os 14 dias ali, porque poderia ter algum tipo de coisa que precisava cuidar, fazer alguma curadoria e tudo mais, eles tomaram esse cuidado. Inclusive, a gente já recebeu o selo Produção Até, coloca o selinho aqui só pra gente mostrar pra eles o selinho que a gente recebeu, que a gente agora tem e tal. E eu acho que realmente foi muito legal. A gente teve o João aqui, né, que a gente teve a entrega de um cheque fictício pra gente e tal. Enfim, então, no geral, teve muita lição aprendida, né? Não é o prêmio pelo prêmio, não é a parte financeira, que foi muito boa, mas só que também agora sobe a régua, a gente não pode ser menos que aquilo que a gente fez, mas como lição aprendida, né, para quem acompanha, gosta do 24Cast, gosta do nosso trabalho, fica muito essa lição nossa, assim, tipo, como é que como empresa a gente se desafia, né? Pô, a gente cresce 20, 30% ao ano, será que dá para crescer mais? Ah, mas tem os fatores externos. Será que a gente não está potencializando às vezes o fator externo e perdendo o nosso foco? A gente tem esse projeto aqui que é o 24Cast, talvez seja um projeto que mais já ensina pra gente aqui na empresa, né? A gente, quem acompanha sabe, a gente publica toda semana, toda quinta. Às vezes tem problema de espaço, às vezes tem problema com aquilo, às vezes tem problema, mas ele sempre vai acontecer. Então talvez essa lição nossa de ter a consistência, de mirar numa linha e, pô, não é pra direita nem pra esquerda, vamos em frente que vai dar certo. Então, acho que isso que você falou ali, né? O episódio não é sobre essa Remfin que ganhou e tudo mais, mas é como que a gente trabalhou para que isso acontecesse. E certamente isso vai poder ajudar a audiência aí a olhar para dentro de casa e ver de repente como um motivador, independente de ter algum concurso acontecendo ou não também dentro da sua realidade, muitas vezes não vai ter. E aí a gente precisa da mesma forma trabalhar para poder atingir novos patamares e buscar os novos números. Tanto é que nós já estabelecemos muito claramente o que vai acontecer agora no Q3 também. Então, e assim, certamente vai sendo a cada meta que a gente atingir. Vai subir na régua, né? Vai subir na régua. Sempre que óbvio, né? Falei aqui, vou repetir 50 vezes, com muita responsabilidade, com respeito. E não tem jeito, meninos, eu vou falar de futebol aqui, não tem a ver. O técnico do Palmeiras é só palmeirense, óbvio, né? O Abel Ferreira, ele fala isso, né? O foco dele é onde ele pode controlar. Onde ele não pode controlar, não tem o que ele fazer. E eu acho que foi muito isso que a gente olhou, né? O que estava no nosso alcance, o que era nosso controle, dentro do nosso plano, dentro do nosso time, a gente fez e chegou. A gente não se preocupou, mas e se? Mas e tal? Mas o plano? Claro que a gente teve as nossas dúvidas, mas a gente falou, cara, beleza, isso aqui a gente não tem controle, como se... Então são muito boas lições, né? E, enfim, tem boas lições aprendidas, acho que o time também se fortaleceu, todo mundo cresceu. A gente acertou alguns times também, né? Que a gente acabou fazendo umas contratações antes e essas pessoas chegaram, nesse momento da Copa, elas já estavam muito prontas para performar. Enfim, e a gente acredito que estava num cenário diverso como todo mundo, né? A gente tem um ano desafiador, que se falava muito em Copa. A gente agora sai da Copa e começa a entrar na camada de eleições e por aí vai. Mas a gente tem a nossa meta, né? A gente sabe onde quer chegar e vamos seguir focado. Meninas, mais algum ponto? Acho que a gente cobriu aqui, né? Acho que sim, falamos de tudo. Agora, a questão da Copa, que você falou, né?
É importante também que o Bitrix nos posicionou um tempo antes, né? Sim, Então teve sim, uma de se preparar. preparação, né? Teve um planejamento, uma Uhum. preparação para a hora que, ó, tá valendo, a gente literalmente já tava pronto pro jogo, né? Pro jogo. Mas assim, tipo, a gente falou aqui, né? Conhecer a regra do jogo, tá focado, falou de muitos pontos aqui, né? E eu acho que são pontos que vale para nossa carreira, vale para a empresa. Acho que talvez seja um divisor de águas até pra gente aqui, né? Sim, Pode ser exato. assim, a forma que a gente olhou até hoje o mercado, onde a gente pode chegar. A parte de dados extremamente importante Sim, é ter o a dado em gente mãos, saber conhecer. exatamente quanto que a gente vendeu, quanto que a gente cresceu, quanto que a gente precisa crescer. A atualização diária ali do Bitrix no portal foi, né, Sensacional. né? sensacional, porque eu entrava lá no portal todos os dias, tirava, né, às vezes printava, tirava o relatório, jogava ali no meu assistente, no meu agente, ele já me dizia, ó, né, em que posição que a gente estava, quem poderia nos passar, a partir de quanto, né, então foi... E olhando, né, talvez para aquilo que a gente tinha, porque a todo momento também a Milena, Bruna, ó, o que mais que tem? O que vai vir essa semana ainda? Porque a gente tá nesse lugar, a gente precisa chegar lá. A Milena, de verdade, assim, todos os O que dias. vem aí? A gente criou um outro Vamos grupo, do conversar. grupo que já existia para tratar só sobre isso. Isso foi criando subgrupos. E todos os dias, né, a Milena fazendo esse acompanhamento diário mesmo ali em relação ao ranking do Bitrix, conforme os parceiros iam fazendo, né, as suas movimentações e nós as nossas. Então eu sabia aquilo que o comercial tinha que fazer também, ó, né? Se a gente comprar tal assinatura, né, se vender tal coisa, a gente vai conseguir atingir esse lugar. E aí a gente foi trabalhando conta a conta mesmo para, né, chegar nesse lugar. Então eu acho que um destaque muito grande também é esse trabalho em conjunto, Grupo, né? esse trabalho em grupo, esse trabalho em equipe, porque a gente sabe que muitas vezes existem muitos ruídos entre setores, entre equipes, e isso só vai atrapalhar o plano de acontecer. Então quando a gente une forças, acho que eu e a Milena a gente nunca trabalhou tão juntas assim como na Copa, e isso fez com que a gente chegasse lá, né? Reduzir ao máximo os erros. Exatamente. Acho que um fato também que é importante, que foi marcante para nós, é porque a gente saiu na frente ali, pela metade ali né, da Mas Copa. foi só do segundo pro terceiro mês, assim. Acho que foi na terceira parte, digamos, né? Então, tipo, agora a gente só perde, né, pra nós. Pelo menos o terceiro. A gente chegou na meta que a gente queria, que é estar no pódio, né? Como a Bruna disse. Aí agora, se era o primeiro, a segunda, a gente chegou naquela meta lá. Então, ó, né, tamo no game. Vamos se esforçar cada vez mais pra Sim. ninguém tirar o nosso. Né, Fazer a nosso nossa lugar. parte. Fazer a nossa parte. Acho que isso foi bem importante, olhar para dentro, olhar para aquilo que a gente podia fazer, o fator que a gente Sim. controla. O que a gente não controla, tudo certo, tudo bem, não tem o que fazer, mas aquilo que a gente pode controlar. E tem muito poder, né? Tem. Porque não seria esse resultado se a gente ficasse preocupado com aqueles Sim. fatores que não podia fazer nada. Então, quando a gente olhou para aquilo que era nosso objetivo e nossa responsabilidade, a coisa aconteceu. É claro que por debaixo de tudo isso ainda tem outra camada. Tem as ações que a gente planejou. Claro, não faz sentido abrir aqui, mas a gente tomou cuidado com o marketing, tomou cuidado financeiro, a gente fez um plano para isso acontecer. Mas a base o fundamento é muito do que a gente está falando. Né? E tudo que a gente se propôs no plano, a gente fez. Vamos fazer tal coisa, vamos olhar para tal caminho do marketing. O resultado foi consequência. O resto, exatamente, o resultado foi só consequências de olhar para esse lugar e não tirar o pé em nenhum momento, né? E talvez, quem sabe, a gente ainda siga tendo uma sombra do que foi feito, né? Porque muita coisa vai ficar, né? Porque a gente fez muitas ações importantes que, enfim, até colocaram a CRM Fink em evidência em muitos momentos, mas... Meninas, acho que é isso, produção. Passou de hora, velho, né? Quase 40? 31. 31, cara. Acho que é isso. Eu queria realmente trazer para cá mais uma vez, agradecer o time, né, meninas, aqui, em nome de nós três aqui, agradecer a CRM Fink, agradecer o Bitrix também pela confiança, né? Isaac, João, tô falando da Bíblia, tô falando das pessoas mesmo, né, os novos. Isaac, João são os nossos gestores ali que suportaram todos os parceiros, né, quando a gente precisou, no time. Agradecer os parceiros mesmo que nós tivemos no pódio pelo respeito, que nos parabenizaram, os parceiros que foram pro pódio também. E que realmente isso seja uma visão, né, para quem assistindo aqui pra gente. Eu queria bater um papo um pouco mais, procura Eu a ia gente falar nas redes isso, sociais. eu ia falar que acho que a gente também tem essa abertura, né, para Sim. que, de repente, algum insight que um ouvinte teve ou que assistiu aí do YouTube, enfim, seja qual for o canal, acho que a gente tá aberto a isso, né, a poder
Abrir um pouco trocar mais o motor ideias, aqui. de repente, se você quiser compartilhar sua visão daquilo que você tem, a gente poder contribuir de como a gente fez aqui, que possa funcionar, super aberto a isso também. Contar. Lembrando, se inscreve no nosso canal, nos acompanha aqui também, a gente tá por aqui toda semana. Eu estou pensando em... Pode seguir com a gente, não tem acompanha aqui, mas é super importante. A gente continua tendo meta. A gente continua tendo meta, a gente continua tendo nosso planejamento acontecendo e Sim. promoção ainda válida. O É episódio verdade, vai já ao ar em aproveita. tempo aí da promoção. Vai. Então, 29% de desconto para assinaturas novas ou upgrade também. Então, se tiver Até o 31 de julho. até 31 de julho. Então, a gente ainda está em tempo de você conseguir aí 29% de desconto. É isso, meninos. Fechamos aqui. Fechamos. Obrigado aí pela participação. Milena efetivamente já faz parte aí do hall de participantes. Já pode se preparar para o segundo convite aí a qualquer momento. Sim. Obrigado, viu, meninas? Galera, é isso. Chegamos ao final aqui do mais um episódio do Vídeo Papo Cast. Não esquece, se você não está escutando o canal, já se inscreve. Tem algum lugar da tela aqui o QR Code. A gente tem a Sonax como nosso parceiro. Você pode baixar lá e testar por 30 dias. E estamos por aqui toda semana. Geralmente às quintas-feiras, como não dá nenhuma treta, a gente está às quintas-feiras, tá bom? Valeu e até o próximo episódio.